Aqui no curso online de hermenêutica. Esse curso faz parte do curso básico de teologia Casa do Oleiro. Eu sou a professora Cristiane Nonato Damasceno. Estamos aqui então para essa aula. Eu te convido, né? Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, né? Curta, né? Você também que está assistindo por outras plataformas. Eu te convido para a gente crescer na graça e no conhecimento. A hermenêutica é muito importante, né? A interpretação da Bíblia. E nós vamos estar, né, caminhando agora, conhecendo um pouco. Você vai aprender muito. Pega aí a sua Bíblia, sua anotação. Você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser, tirar sua dúvida, falar comigo, deixa aí seu comentário. Você que está na plataforma, né? Vem crescer. Nós estamos aqui abertos e vai ser uma bênção, porque é muito importante a gente conhecer esse livro que é a nossa regra de fé e prática, ok? Vamos lá? Bom, começando, né, a nossa aula, a Bíblia é o livro mais lido e mais estudado em todo o mundo. Nela encontramos histórias, poesias, provérbios, profecia. Algumas partes são fáceis de entender, outras exigem mais pesquisa para saber o real significado da passagem. É verdade, né? Aí é que entra a hermenêutica, porque ela vai nos ajudar nessas passagens mais difíceis, ela vai esclarecer, ela vai nos dar um norte. Infelizmente, pouco negligenciar a importância da pesquisa, muitas pessoas a interpretam erroneamente. Então, a gente tem aí, né, o surgimento de seitas, heresias, distorções, infelizmente, né, isso que está acontecendo muito em nosso tempo. Bom, como é que eu faço, Cris, para a gente conseguir o sentido exato do texto? Então, o que a hermenêutica vai dizer? A hermenêutica vai dizer que a gente precisa de ferramentas corretas. Bom, o médico não precisa de ferramentas corretas, né? O pintor, o eletricista, o engenheiro, o agrônomo, né? Precisa, né? Precisa de ferramentas corretas, né? A manicure, enfim, todos os profissionais. Na interpretação bíblica também, ó, nós precisamos das ferramentas corretas. Quando a gente tem ferramentas corretas, mas as regras de hermenêutica ou os princípios, o que a gente tem quando a gente tem ferramenta correta, regras de hermenêutica? Nós temos a interpretação exata. Então, você consegue, quando você usa as ferramentas corretas, quando você usa o dicionário, quando você vai lá, né, interpreta corretamente a cultura, né, a geografia, um contexto imediato, usando as regras, você tem a interpretação correta. Então, é isso que a gente vai aprender aqui, a usar essas ferramentas corretas. Quais ferramentas são essas? E conhecer os princípios e aplicá-lo ao texto bíblico, ok? Muito bom. Trouxe aqui para vocês um texto muito interessante. Eu queria chamar sua atenção para esse texto, que está lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, em que Jesus diz assim para os saduceus. Daqui a pouco a gente fala quem são os saduceus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Bem, né? Pega a nossa Bíblia aqui, o contexto começa lá no 23, quando, né, os saduceus se aproximam de Jesus e faz diante dele levanta uma seguinte questão, né, hipotética, que eles trouxeram. Quem eram os saduceus? Era uma seita, né, da época de Jesus. Essa seita pertencia à elite, era a seita intelectual, que interpretava as leis, né, fazia parte do Sinédrio, né, que era a autoridade máxima em Israel. Enfim, os saduceus eram aqueles que estavam lá, né, na elite, por cima, que detinham o poder, e eles então não acreditavam na ressurreição, não acreditavam, e por não acreditar na ressurreição, criaram uma situação hipotética e perguntaram para Jesus, de acordo com a lei, né? Eles queriam pegar Jesus ali nesse ponto. Eles disseram: mestre, Moisés disse que um homem morre sem deixar filhos. Seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Esta é a lei do levirato. Anota aí, lei do levirato, que você encontra especificamente essa lei lá no livro de Levítico, em Deuteronômio, em Números, explicando direitinho. A lei do levirato dizia o seguinte: se uma mulher, né, se um homem morre sem deixar descendência alguma,
o parente mais próximo desse homem, no caso aí o irmão, né? Se não tivesse irmão, aí seria um tio, um primo, enfim, né? O pai, se não tivesse, mais era irmão, mais irmãos. Então, esse irmão, né, se casaria com uma viúva e o primeiro filho desse casal seria do morto, né? Do irmão morto. Então, os saduceus pegam essa hipótese e dizem, lá uma mulher, né, o homem morreu sem deixar filhos, e aí, segundo a lei do levirato, o primeiro irmão casar com ela, e também morre o segundo, enfim. E os saduceus dizem que 7 maridos casaram, né, e morreu. E aí eles fazem as seguintes perguntas para Jesus. Olha que pergunta bem interessante. Lá no céu, que coisa interessante, né? Quem vai ser, na ressurreição, quem vai ser o marido dessa mulher? O primeiro, o segundo, o último. Quem é que vai ser o marido dela? Né? Bem interessante. Aí Jesus, então, responde para ele, vocês estão enganados. Vocês estão completamente errados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Oh, glória! Ouvindo isso, a multidão ficou admirada, né, com seu ensino. Então, Jesus dá uma grande lição, né? Quando os saduceus queriam pegar Jesus, ele disse, olha, vocês estão enganados, né? Vocês errais porque vocês não conhecem as Escrituras. Então, aqueles saduceus, então, hipoteticamente, falou, lá na ressurreição, então Jesus diz, olha, lá no céu, né? Não tem casamento. Seremos como os anjos, seres assexuados. Isso aí abre nosso leque, né? Para você ver o quanto que é importante a interpretação da Bíblia. Então, analisando esse texto, analisando, a gente vai descortinar, vai trazer outras doutrinas, vai esclarecer muita coisa. E a gente não pode pegar o texto simplesmente errar por não conhecer as Escrituras e aí a gente fazer várias concepções. Qual é o contexto imediato? Qual a situação? Quem estava envolvido? Então, a hermenêutica se trata disso. A hermenêutica é sobre chegar ao sentido exato do texto, compreender o seu contexto. Ok? Bem interessante, bem que tem muito mais, né? Se você tiver perguntas sobre esse tema aí, sobre esse sexto capítulo, escreve aí, né? Manda para mim, e a gente vai estar aqui ajudando. Glória a Deus. Outro texto, eu vou trazer outro texto para vocês, que é João capítulo 5, versículo 39. E Jesus diz assim, examinai as Escrituras, por cuidares ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui, esse texto, novamente, a gente precisa interpretar o texto, a gente precisa chegar lá, né? Então, abra sua Bíblia aí. Então, esse texto aqui é aquele texto em que Jesus cura o paralítico de Betesda, né? Aquela situação toda que foi levantada porque era um dia de sábado. Aí os fariseus vêm, né? E questionam ele porque ele está curando no sábado, né? E aí, depois de muita discussão, em que Jesus é julgado. Então, vem aqui pegar o texto aqui, João capítulo 5, versículo 39. Aí Jesus fala assim, já disse para vocês mais ou menos a questão do paralítico lá, né? No tanque de Betesda, vai trazer todas umas circunstâncias porque era um dia de sábado e, de acordo com a lei, não se podia curar no sábado. Aí Jesus fala assim, versículo 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outros que testemunham em meu favor e sei que o seu testemunho, o meu respeito é válido. Que interessante, né? Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos, meu Deus. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegar sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunho que o Pai me enviou. E o Pai me enviou e ele mesmo testemunhou a meu respeito.
Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram, ô glória, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não crê naquele que ele enviou. Aí entra o nosso versículo. Olha aqui como é que está na versão NVI. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, pois pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Analisando o contexto, né? O que Jesus estava dizendo para os fariseus, lembre que no outro, né, em Mateus, capítulo 22, aquele da viúva, dessa posição, a disputa ali era com os saduceus, aqui é com os fariseus. Ele diz, vocês estudam tão fortemente as escrituras, vocês examinam, vocês são mestres da lei, vocês são peritos, e vocês não percebem, como se tivesse uma venda. Vocês examinam tanto, vocês estudam tão cuidadosamente, e você não vê que a própria escritura testifica de mim? O meu testemunho não é de mim mesmo. Então, Jesus está dizendo que eles, apesar de estudarem tanto, de lerem tanto, de examinar as escrituras, deveriam perceber pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Forte, né, gente? É por isso que a palavra do Senhor disse que, né, que é o Espírito Santo que testifica. Que sem o Espírito Santo nós não podemos entender as Escrituras. Então, não basta apenas ter conhecimento. A gente tem que ter a iluminação do Espírito Santo. E a iluminação do Espírito Santo só se dá para aqueles que nasceram de novo. Glória a Deus. Muito forte. Você vê o quanto que é importante a questão da hermenêutica. Bom, vamos agora à definição do termo, né? O que significa a palavra hermenêutica? É a ciência que ensina as regras para interpretar as escrituras e a maneira de aplicá-la corretamente. É a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação bíblica. Então, a hermenêutica, ela não vem, né, pegar cada textozinho ali e, vamos discutir aqui esse texto. Não, ela vai dar as regras, ela vai dar os princípios. Ela vai nos dar as ferramentas, lembra lá? As ferramentas para que a gente possa interpretar qualquer texto. Então, a hermenêutica não é sobre pegar texto por texto, estar ali explicando, não, isso é exegeta, essa é a nossa função. A hermenêutica, ela vai nos dar o caminho, ela não vai nos dar a luz, ela vai nos dar os princípios de interpretação. Muito legal, né? Vamos dar continuidade? Te convido aqui. Bom, a gente tem, né, algumas coisas assim importantes, que é o texto original. O que é, amados, o texto original? É o agiógrafo, né? É aquele texto lá que foi escrito por Paulo, por Moisés, por Neemias. É a palavra ali original. Bom, entre, né, esse agiógrafo, esse texto original, e nós do século 21, nós leitores do século 21, existe um abismo, e esse abismo, gente, é muito grande, ó, muito grande, né? Então a gente está aqui, a gente tem aqui o texto original e a gente tem aqui nós leitores do século 21 e no meio tem o abismo. Como é que a gente faz então, né? Para minimizar essa situação aqui, esse abismo do tempo, né, do idioma, da cosmovisão, da cultura, da geografia, né? A gente vai usar as regras de interpretação. A gente vai usar a hermenêutica para tentar diminuir aí, minimizar, né, esse abismo que nos separa entre as escrituras originais e hoje. Então a gente tem o tempo, né? As escrituras tem texto aí de 3.000 anos, o idioma, que foi no hebraico, que foi no aramaico, que foi no grego, a cosmovisão, a maneira de ver, né, daquelas pessoas são completamente diferentes de nós, né? A própria cultura, a geografia, então isso tudo são abismos. Mas a hermenêutica nos ajuda a interpretar corretamente o texto bíblico. Interpretar, né, significa determinar tão intimamente quanto possível o que Deus queria dizer em determinada passagem e não o que ela significa para mim. O dicionário define a interpretação como o processo de explicar e esclarecer o sentido do texto. Ok? Legal, né?
gente já está aqui indo para o final, mas eu queria só terminar com essa aqui, que é bem legal, é uma ilustração, né, bem interessante, para que você entenda o que é mais ou menos a hermenêutica. Eu costumo dizer que a hermenêutica é como uma receita de bolo. Como assim, missionário? Hermenêutica, receita de bolo. Põe aqui comigo, vamos ver, que vocês vão entender. Para fazer um bolo a gente precisa de quê? Ingredientes. Não adianta a gente dizer, vamos fazer um bolo de chocolate com morango. Deu até fome. Eita! O que é que a gente precisa então para a gente fazer uma torta deliciosa de chocolate com morango? A gente precisa dos ingredientes. Mas uma pergunta: só com os ingredientes eu faço essa torta aí deliciosa aí? Não, não. Só com os ingredientes eu não faço. O que é que eu preciso? Das medidas corretas. São 2 xícaras de chocolate. São 3 ovos. Né? Precisa de 2 xícaras de açúcar. Precisa de chantilly. Então as medidas elas precisam ser corretas para que a gente faça o nosso bolo de chocolate. Porque não adianta a gente colocar, né, meia dúzia de ovos, ou um ovo só, ou pegar 5 xícaras de açúcar, imagine, né? Ia ficar muito doce. Então a gente precisa das medidas corretas e da maneira correta de fazer. Também não adianta a gente saber os ingredientes, saber as medidas corretas, a maneira de fazer, né? Se a gente não tiver tudo isso, a gente precisa dos ingredientes, da medida correta e da maneira de fazer. Aí a gente tem o nosso delicioso bolo de chocolate. Ok? Então a gente vai parar aqui. E no próximo bloco a gente vai saber um pouco mais sobre o que? A etimologia da palavra. Onde é que surgiu o termo hermenêutica? Por que esse termo? Então fica aí ligadinho, não perca, que tá imperdível. Beijo, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever, porque a gente vai ter muitos outros vídeos, não só sobre hermenêutica, mas sobre outros temas, inclusive até sobre também meditações na palavra de Deus, estudos, vai ser ótimo. Obrigado por sua atenção e permaneça aí, né? E nos próximos dias a gente vai estar sempre aqui trazendo um vídeo novo, ok? Deus abençoe a todos e tchau.